Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui no mais um episódio do Feed pro Funil. E a ideia do podcast é sempre a gente trazer um dono de negócio, né, ou um tomador de decisão de uma empresa para a gente falar sobre a estratégia de venda para um público B2B, né, que é bem a pegada da The Makers, que é a minha agência de estratégia de influenciadores. Então, a ideia aqui é sempre entender, diante do segmento, né, as suas estratégias, os seus principais desafios e tudo mais. E a gente está aqui hoje com o João Correia. Obrigada, João, por ter Obrigado, vindo. Grazi. Adorei. O João é diretor de operações comerciais de uma grande farmacêutica que está há muitos anos de mercado, mais de 100 anos aí, uma multinacional. E a ideia é a gente trocar um pouquinho hoje. Então, João, prazer que você está aqui com a gente. Conta um pouquinho de você para a gente começar, né? Um pouco da sua história, da sua Tá bom. trajetória. Tá bom. Primeiro, obrigado, Grazi, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Deixa eu falar um pouquinho de mim de uma maneira resumida, né? Porque o objetivo aqui não é falar do meu currículo, né? Mas eu estou no mercado há quase 40 anos, né? Minha formação é em psicologia e trabalhei em diversas áreas dentro da corporação, desde marketing, vendas, treinamento, área de desenvolvimento, área de analytics, assim, uma série de áreas dentro da companhia. E vamos ver se eu consigo contribuir, né, com Sem vocês com dúvida. a perspectiva, uma visão que eu tenho sobre o negócio. Boa. João, acho que vale para a gente começar, e assim, você contar um pouco. Você é um cara que, de toda essa sua jornada, você acabou muito voltado para uma área para entender a importância da cultura, né, e de como que investir nisso faz a diferença, né, dentro de uma companhia. Então, eu acho que para começar, eu queria entender um pouco do que aconteceu, né, quando você percebeu que isso era algo importante e talvez para performance, para resultado no fim da linha. Então, Entendi. talvez valha você explicar também, contar um pouco de como que essa sua jornada acabou te trazendo essa percepção, né? É interessante que quando eu comecei a minha vida profissional, na verdade, a minha especialização é em psicologia clínica, né? Então eu comecei na psicologia clínica atendendo, no momento lá atrás em que a psicologia não tinha a representatividade que tem hoje, né? A terapia era vista como ainda uma coisa que somente para as pessoas que não tinham sanidade mental que deveriam fazer psicologia, graças a Deus, a psicoterapia, graças a Deus que isso mudou. E de verdade eu nunca achei que as empresas fossem para mim. Entende? Quando eu entrei na primeira organização, eu percebi um nível de cultura, um nível de engajamento baixo das pessoas, um nível de uma gestão ineficiente, as pessoas não sendo tratadas como deveriam ser tratadas. E eu fiquei pensando que talvez fosse uma oportunidade grande eu entrar nas organizações para poder tentar fazer uma transformação das empresas. Uma coisa meio louca, uma coisa meio de adolescente, que Empírico, né? empírica e tudo mais. E comecei a experienciar acerca disso, entende? Comecei a ver que a cultura dentro das organizações era muito mais uma coisa que estava estabelecida em livros ou nas paredes da empresa, mas que não representava realmente o que acontecia dentro das organizações. E comecei todo um trabalho de convencimento dos grandes líderes de que a gente realmente precisava ter uma cultura que fizesse uma inclusão das pessoas e que as pessoas realmente fossem felizes naquilo que elas fazem. Porque não seria possível você ter resultado ou ter performance se o único objetivo teu é o KPI de vendas. É preciso ter um KPI emocional, um KPI de pessoas, porque as pessoas só se engajariam em atingir um resultado à medida que elas se sentissem incluídas, participantes e felizes naquilo que elas estavam fazendo. E eu comecei toda uma trajetória em cima desse processo. E hoje eu vejo que a cultura dentro das organizações é um pilar importante e que as empresas que não conseguiram estabelecer isso claramente para os seus funcionários não conseguiram performar. É simplesmente como isso. Ou você consegue estabelecer realmente elementos emocionais que façam com que as pessoas se engajem, se comprometam e se sintam participantes daquele processo, ou você simplesmente não consegue performar. É simples assim. E às vezes é difícil você, assim, grandes executivos compreenderem a importância desse processo. E vendas é assim, por exemplo, falando um pouco de vendas. Se o cara de vendas não está engajado, não está acreditando na proposta, não acredita na missão da empresa, não acredita que existe alguma coisa maior do que simplesmente um KPI de performance de resultado, ele simplesmente não faz. Ou faz de uma maneira não tão engajadora. O grande diferencial que tem hoje dentro das empresas são aquelas empresas que conseguem trabalhar com seus funcionários, qual é a relevância e a importância que eles têm dentro do processo. Porque só assim o cara se sente realmente mobilizado e envolvido para fazer.
Então, todo o meu processo, um dos processos que eu vivi muito intensamente dentro das empresas foi justamente essa questão de mudança da cultura e a importância da implementação. E isso não é responsabilidade só do recurso humano, vamos dizer assim. Embora não seja minha área, eu não sou de recursos humanos, mas não é só do recursos humanos, é o quanto todas as pessoas que estão na companhia acreditam nesse processo. Não acham que só por estar numa parede de uma recepção da empresa, tudo que está escrito ali é o que está sendo praticado. Porque o fazer tem que ser muito mais do que o falar. E às vezes essas coisas não acontecem nas empresas. E por isso que às vezes a gente vê tantas empresas com um processo de problemas de saúde mental dentro dos seus profissionais. Porque elas não fazem aquilo que elas dizem que deveriam fazer. E as pessoas automaticamente adoecem por isso. Então esse foi todo dos meus 35 anos das empresas, sempre foi o caminho que eu persegui junto às pessoas. E você acha que toda essa investir nisso, né, na cultura e nas pessoas, né, uma empresa que investe nas pessoas, na qualidade dessa relação entre empresa e funcionário, como que você vê essa cultura, no final, agregando valor também na diferenciação de um produto? Porque eu entendo que na indústria farmacêutica a concorrência é muito acirrada, né? Então, como que no fim do dia você consegue que essa cultura também dê subsídios para o cara da força de venda ali conseguir E, trazer um cara, resultado diferente, especificamente na ponta, não só em relação a ele, mas no produto, né, no valor agregado? essa pergunta é incrível, entende? Por uma simples questão. Ninguém dá ponto aquilo que não tem. Uhum. Como é que eu posso transmitir para o meu cliente confiança, parceria, sabe, inovação, se eu não vivo essas coisas dentro da organização? Eu não posso mostrar para o meu parceiro, porque na verdade, no final de tudo, não é só preço. A questão é quanto eu consigo estabelecer realmente a qualidade do meu produto e no caso da indústria farmacêutica, como é que eu estabeleço uma relação junto ao médico, ou junto às clínicas, ou junto aos hospitais, do que eu estou oferecendo melhor para o paciente. Então, se você não tem essa cultura, se você não tem essa crença, o que você está fazendo, na verdade, são transações financeiras. E isso não se sustenta. Na verdade, o que você tem que demonstrar claramente é com tudo que você recebe dentro da companhia, de confiança, de generosidade, de afeto, de respeito, é como é que você transfere isso para o teu cliente. Como é que você demonstra claramente para o teu cliente que o que você está oferecendo realmente faz uma diferença na vida do paciente. Porque no final das contas, seja médicos, hospitais, clínicos, o que seja, o foco tem que ser sempre o paciente. O que eu ofereço para melhorar a qualidade de vida humana das pessoas, né? Então, quando você tem claramente um posicionamento de cultura em que esses valores são absolutamente claros, as pessoas simplesmente repetem as crenças que elas também já têm. Então, por que que isso é relevante? Porque você só consegue diferenciação no mercado como vendedor se você só consegue trabalhar com a verdade dos fatos. Você não pode ir na frente de um cliente com o único objetivo de fazer uma relação comercial. A coisa vai muito maior do que isso. Eu tenho que olhar para o meu cliente também, tentar entender qual é o negócio dele e ajudar ele a crescer. Porque não é uma relação só do que eu quero que ele faça e ele faz o que eu desejo que ele faça. A relação é o que eu tenho para te oferecer, baseado em toda a qualidade que eu vou te trazer e como eu te ajudo a fazer você crescer o teu negócio também. Porque no fundo, são negócios, você está Claro. entendendo? Quando a gente olha para uma farmácia, quando olha para uma clínica, tem um negócio por trás daquilo. Logicamente tem uma missão maior, que é ajudar as pessoas, mas tem um negócio a ser desenvolvido. Então, a importância de você ser transparente, verdadeiro e ter uma capacidade de influenciar e persuadir alguém passa necessariamente por uma questão emocional. Uma questão de você realmente conseguir transmitir a confiança e a verdade daquilo que você está vendendo. Eu acho que esse é o grande desafio do vendedor. Sabe, o vendedor do passado que achava que era só relacionamento, não, mas eu tenho um relacionamento bom com aquele comprador, etc. Isso não existe mais e não vai existir mais, as coisas se profissionalizaram. Logicamente que relacionamento com o teu cliente é fundamental, é importante, mas só isso não vai segurar. Ele precisa ver valor naquilo que você está oferecendo e naquilo que você está dizendo. Não só como uma forma de persuadir do ponto de vista negativo da manipulação, mas do ponto de vista positivo de realmente o que você está me trazendo é algo que realmente vai me ajudar a alavancar o meu negócio. E acho que
muito hoje em dia, né, cada vez mais, assim, muito dessa relação de troca, né? Então, assim, cara, eu tô te oferecendo solução para uma necessidade que você tem e você, do outro lado, também é muito legal te ter aqui como cliente e a gente ter essa relação de troca, ou seja, não ficar só, né, no resultado do número, do valor, né, no sentido de quanto você ganha, mas às vezes o cliente vai te trazer outras coisas que é um posicionamento, ele vai te trazer ali, abrir porta para outras coisas. O que o cara, né, o negócio dele, ou a forma como ele trabalha, o modelo de negócio dele, você vai aprender muito com ele também. Então, tipo, cara, acho que tem uma coisa aqui que eu vou aprender bastante também, vai ser legal para os dois se desenvolverem. Então, não ficar só nesse mercantilismo, né? É E isso. até a venda pelo desespero da venda, né? Sim. Às vezes tem outras coisas agregadas numa relação de compra e venda que É, está muito implicado ali então, também, né? a gente fala muito de gestão de contas estratégicas, ou seja, para eu poder realmente trabalhar em contas que são estratégicas, são contas de um valor agregado maior, eu preciso conhecer qual é a realidade daquele meu cliente. Não existe mais essa relação em que eu não sei nada do meu cliente e eu tenho um produto para oferecer para ele. Porque não necessariamente, às vezes, não vai ser o meu produto que vai ajudá-lo. Tem outras coisas, outras soluções que a gente pode trabalhar em conjunto para ajudá-lo também. É isso. Então, É porque agora, às vezes o cara quer vender, quero vender isso, esse produto que eu lancei. Cara, esse cara não vai servir para isso. Vende outra coisa. Ou então, tipo, cara, não é o momento, né? Ou então eu vou te trazer alguém que vai ser muito mais assertivo. Você já tá agregando valor e estabelecendo a relação de confiança, é isso. né? Eu acho que esse é o fundamental. Ou seja, quando eu consigo estabelecer. Isso é na nossa vida como um todo, né? Não é só em Claro. vendas, né? Quando eu consigo estabelecer uma relação de confiança com o outro acredita nas minhas propostas. Quando essa confiança não é estabelecida, quando eu percebo que a nossa relação ela tem uma única via, que é você para mim, ou seja, o que você Uhum. quer que eu Quero vender. faça, Uhum. você concorda que essas coisas, por mais que o outro precise até do produto, mas concorda que essa questão começa a obstruir? Então é importante que essa coisa seja muito mais fluida. E para isso, eu preciso conhecer o teu negócio. Eu preciso conhecer quais são as tuas ambições, quais são os teus desafios, quais são os teus medos, quais são os teus bloqueios, o que faz você não dormir de noite. Entende? Porque quando Uhum. eu entendo qual é a tua necessidade de verdade, sabe? Porque tem muita gente falando de vendas, eu tenho que descobrir necessidades. Isso é tudo muito bonito em milhares de Uhum. livros, isso vende muito. Se você botar no Google hoje, né, como descobrir necessidade, vai aparecer 1,5 milhão de vídeos ou de livros. Mas você ter um interesse genuíno pela pessoa, pelo aquilo que ela necessita, são poucos que fazem. Porque você percebe quando existe verdade e genuinidade naquilo que eu te pergunto. Eu te pergunto não para poder contestar o que você tem para dizer, como uma objeção, mas compreender o que realmente você necessita. Essa é a beleza de vendas. Essa é a beleza de conhecer o cliente. Conseguir trabalhar com uma escuta muito mais profunda do que o outro diz. E de repente você vai adaptar o seu produto ou você vai agregar um outro parceiro para entregar exatamente, né? Assim, né? Pensando em Sim, vendas no geral, você vai de repente realmente querer construir a solução para ele, não ficar ali só querendo entubar o que você tem, é né? verdade. Pode ser que meu produto naquele momento não seja o que ele esteja Exato. precisando, sabe? Pode Mas você ser. pode ajudar, né? Sim, eu posso ajudar a construir esse racional com ele, né? Ajudar a alavancar o negócio dele. Esse que o vendedor tem que pensar. Você tem que ajudar a alavancar o negócio do teu cliente. Você está entendendo? Né? Injetando dinheiro, não é isso. Sim. Mas ajudar ele até outras perspectivas. Criar outros cenários com ele, desafiar algumas soluções que ele tem que talvez não sejam as melhores, tentar ajudá-lo a construir modelos diferentes de negócio E que de repente, possam quando você ajudar. ajuda ele a construir, a chegar no patamar, no segundo momento ele tá preparado para comprar exatamente o que você É quer, né? isso, é Tipo, isso. A venda, as pessoas acham que, na verdade, o fechamento da venda é a coisa mais importante no uhum. modelo de venda. Na verdade, a coisa mais importante no modelo de venda é o planejamento que você tem. Porque no planejamento você define claramente quem é o teu cliente, o que ele espera, como ele é. Você E pode aí, prever um pouco dessa e jornada, você ainda mais no prevê, B2B, né? e Quando você você de fato vira. você prevê essa jornada. E o fechamento, ele vem. Ele vem automaticamente. Você está entendendo? Toda a experiência que eu tenho nessa área de vendas, eu posso te afirmar isso. As pessoas que estão focadas no fechamento, sem toda uma jornada para chegar até ali, elas não têm êxito. Pode eventualmente ter um, ou dois, ou três, ou em outro momento tal, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Porque vendas é sustentabilidade, não é um one shot. E uma, E trabalhar essa consistência, né? trabalhar Enfim. essa consistência é fundamental. E, logicamente, vendas, durante muitos anos, foi uma área, assim, vamos dizer assim, um pouco
estigmatizada, né? Uhum. As pessoas achavam o seguinte, eu não dei para nada, dei para vendas. Essa era a Não tinha uma percepção que grande eu tinha. formação, Não né? tenho informação, não tenho o que dei para vendas. E é muito pelo contrário. Em hipótese nenhuma, todas as pessoas podem ser vendedores. Isso é uma prerrogativa, é um atributo que não são todas as pessoas que têm. Porque tem todo um processo de encantamento, de persuasão, de influência, de conexão, de empatia, que não são todas as pessoas que, de uma maneira espontânea, possuem. Logicamente, tudo pode ser aprimorado, tudo pode ser desenvolvido, mas não é uma coisa que vendas não é algo que tenha uma magia por trás, um segredo ou um nível de capacitação que permita as pessoas exercer a profissão de uma maneira de uma plenitude, de criar essas conexões Uhum, emocionais. uhum. Tem que ter tem as habilidades ali, né? Eu acho que vendas é uma das carreiras que tem que ter mais habilidade emocional, na minha opinião. Uma das que tem mais. Né, emocional, empreendedor, né? Sim, Muito, tudo né? É associado a muito, esse né? A processo. venda. Uma visão mais ampla, né? Hoje o vendedor não é só uma visão tática. O vendedor tem que ter uma estratégia por Estratégia. trás. Porque sempre foi associado, né? Vendas é tático, é operacional. Se o cara não tem uma visão estratégica, na verdade, ele não consegue Pensar em pensar em soluções para soluções. converter. As soluções que ele vai apresentar são soluções ultrapassadas de modelos que ele já viveu, que ele deu certo em algum momento e não dará mais, com E tem que certeza. pensar de acordo com cada demanda, cada dor que você vai ajudar a resolver, né? E Justamente. aí, pensando nisso, João, assim, no fim, você tem uma. Ainda mais uma empresa, né, do tamanho da que você tá e tal, tem uma dicotomia no fim, porque você tem a importância da cultura, do valor das pessoas, dessas relações, né, de investir numa liderança e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem a pressão do resultado, né? Sim. Então, como que é essa pressão do resultado, mas ao mesmo tempo se importando com investir em cultura? Como é que é essa É. lidar com isso, né? E que isso também está associado a um pouco da cultura, tá? Uhum. Porque não é resultado a qualquer preço, né? Aí tem uma questão que é muito Não é resultado a qualquer importante, preço, né? tem uma É questão muito isso. importante da moral e da ética que está Para envolvido você por poder ter trás. consistência no resultado, É senão você. isso. Logicamente que a pressão existe. Dizer que não Uhum. existe. Ainda mais na área O pessoal de farmacêutica, venda vai né? achar que não existe pressão. Lógico que existe pressão. Muito. Mas isso faz parte do jogo. Você está Uhum, entendendo? uhum. Na verdade, o problema é ter um nível de estresse para alcançar o resultado, um estresse, vamos dizer assim, saudável, faz parte do. O problema é quando esse estresse ele alcança nível de descontrole, que gera o burnout, que gera os afastamentos. Mas a pessoa se sentir desafiada, ela é positiva. Sabe, é muito positivo. Então, existe uma pressão interna e dentro de cada um de que o resultado venha. É verdade, eu digo que né, vendedor não tem passado, né? Porque à medida que fechou o mês já vira um outro futuro, você está entendendo? Então, esta pressão, vamos dizer assim, ela vai acontecer, mas ela não pode ser de uma maneira desequilibrada. Porque quando você coloca muito mais foco no KPI de performance do que nos KPIs emocionais de pessoas, esse desbalanço não fecha a conta. Então a pressão ela vai acontecer, na verdade o resultado ele tem que vir, mas não é a qualquer preço. Não é pelo preço da saúde das pessoas, não é pelo preço de práticas desonestas, não é pelo preço de eu cometer algumas atividades que não são moralmente e eticamente aceitas. Então, isso faz parte da cultura. Porque tem empresas que não têm essa cultura muito bem estabelecida e isso gera um desequilíbrio emocional e financeiro também. Então, no fundo, essas coisas também se falam. Tá? Então, esse é o ponto. Então, existe pressão sim, mas existe equilíbrio, existe entendimento claro de onde a gente pode chegar, de onde a gente pode ir, mas dentro de crenças e valores que a gente acredita que são valores aceitáveis para que as pessoas consigam performar sem que tenham que entrar em desequilíbrio emocional ou de saúde mental. Total. E quando você fala, né, de investir em cultura e tal, conta, você que já é um cara que tem muita experiência e já implementou isso, inclusive na grande corporação. Então, o que que você entende que na prática é a forma de se implementar e dar visibilidade e destaque para uma cultura? Porque, de fato, todas as empresas já têm uma cultura. Sim. Você percebendo ou não, tendo clareza ou não, ela já existe, né? Então, como que você, de forma mais prática mesmo, consegue, né, colocar isso como centro e colocar em prática ali? Como É, se dá para os seus funcionários, para uma força de venda, enfim. na verdade, a cultura ela não tem que estar só permeada pela alta direção. Ela tem que Cascatear. ser cascateada. As pessoas têm que acreditar nisso, né? Então, quem tem um papel muito fundamental em todo esse processo é a liderança. Hoje as pessoas tomam a decisão de sair de uma corporação,
Não é porque exatamente estão infelizes com a empresa, mas é porque tem líderes. O gestor direto, né? O gestor direto é um dos principais responsáveis pela solicitação de saída das pessoas. E está um movimento acontecendo grande em muitas empresas por conta disso. Então, na verdade, quem é o grande disseminador e o grande implementador e o grande catalisador de todo esse processo são os gestores, né? Porque se eu tenho uma empresa com uma cultura de que é possível errar, que é necessário dar feedback às pessoas, que as pessoas têm que ser tratadas com respeito, que as pessoas precisam ser escutadas, que a inclusão ela tem que existir não porque é legal, não porque é cool, não porque está na moda, entende? Falar de inclusão de pessoas, de LGBT, de negros ou de pessoas com mais idade. É porque você acredita que isso faz uma diferença no resultado da companhia. Você ter essa pluralidade de pessoas pensantes de diversos grupos, entende? Eu entendo que ela está confortável para dar o melhor dela, né? É Ela se sente isso. mais no conforto. Cara, eu posso ousar, eu posso tentar. Então, porque, veja bem, se eu falo para você que a cultura da empresa é a gente permite que você erre, e na primeira oportunidade que você erre, eu te penalizo por isso, essa cultura ela não existe. Ela só existe no papel. E quem é que dissemina e apoia essa cultura são justamente os gestores, né? A gente viveu uma época, eu vivi uma época, por exemplo, quem já viveu fusões aqui em empresas sabe o quanto é confuso. Você pega duas empresas com culturas diferentes e você junta as duas, né? E às vezes sai uma terceira cultura que é pior do que as outras duas, entende? E como é que você lida com essas coisas? Como E você lidou? Porque você viveu isso, eu né? vivi isso. Na verdade, eu vivia numa empresa com uma cultura muito emotiva, muito afetiva, de muito acolhimento das pessoas. E houve uma fusão e fui para uma outra empresa que era muito mais pragmática, tá? Então, não tem certo, não tem errado. Era uma forma Aham. diferente de lidar com as pessoas. E o que gerou dessa mistura foi desconfiança, foi medo, foi receio. Isso foi uma terceira cultura que gerou disso. E quando eu entrei nesse meio dessa Em loucura, entende? corporação geralmente tem. Já vivi isso também, agência. E veja bem, querendo ou não, é quase que eu contra você, você tá entendendo? Você é de uma empresa, eu sou de outra. Eu quero impor a você que o meu modelo é melhor do que o seu, entende? E começam os embates, isso. Então, quando eu entrei quando eu participei desse processo, e a gente tinha um grupo dentro da organização, que era um grupo ainda filiado à empresa anterior, com uma cultura muito mais afetiva, muito mais assim, que as pessoas diziam que era muito mais romantizada, você tá entendendo? Que tratava as pessoas com gentileza, com educação, com respeito, que tinha o melhor das pessoas. E quando esse grupo, que era um grupo de 30 pessoas, conseguiu mostrar para todas as outras pessoas que existia uma forma diferente de lidar com as pessoas, que não através da opressão, do medo, do receio, entende? Da performance a qualquer preço, as pessoas começaram, de uma certa forma, gostar do que estavam vivendo. E Entende? certamente você estava entregando resultado, E né? entregando Com essas resultado, 30 pessoas. resultado extremamente elevado. Porque tem uma coisa também, né? Não dá para romantizar. Todo Claro. mundo feliz aqui com o resultado lá embaixo. As coisas têm que caminhar juntos. O resultado junto com a questão da emocionalidade das pessoas. E o nosso resultado era o melhor da empresa. Era o melhor. E as pessoas começaram a pensar assim, ó, cara, não sei o que está acontecendo, mas eu estou gostando do jeito que eles estão lidando. Deixa E eu aí entender isso aí. começou um movimento dentro da organização de adesão a esse tipo de comportamento. Entende? Então as pessoas começaram a querer trabalhar para a gente, pessoas de outras áreas querendo trabalhar para a nossa área. Pessoas do back-office, que a gente nunca tinha assim, um nível de presença muito grande, porque o nosso negócio, embora estivesse crescendo, no todo não era o maior negócio, entende? Mas as pessoas começaram a espontaneamente querer trabalhar para a gente. Pô, não é o melhor negócio, mas eu decidi trabalhar para vocês. E não era uma coisa que a gente impunha, né? Porque. Porque às vezes, eu já trabalhei, né? Globo, Ambev, Sim, tava falando sim. aqui. E às vezes os subprodutos, já tem vários produtos dentro da empresa e você não é prioridade muitas vezes. Sim. Então, assim, como é que você vai ter o apoio do jurídico e tal, de uma priorização É interna isso. e você, tipo. Como é que você busca essa priorização quando você não é a prioridade? É através da influência do convencimento e de mostrar para as pessoas o seguinte, cara, me ajuda. Se você me ajudar, a gente vai chegar num lugar muito legal. E aí nós dois vamos chegar. E as pessoas começaram a ajudar. E as coisas começaram a acontecer. A gente começou a crescer, se desenvolver. E aí houve uma mudança da cultura como um todo. A empresa, e aí talvez tenha sido uma das únicas experiências que eu tive, que realmente a mudança veio de baixo para cima. As pessoas de baixo, do chão de fábrica, vamos dizer assim, conseguiram influenciar a cultura de uma organização. Isso aconteceu, isso foi um fato, isso não é história que está contada em livros que ninguém consegue comprovar. Isso é uma evidência. Por quê?
Porque as pessoas compreenderam que existia um outro jeito de tratar pessoas e de conseguir atingir performance sem que eu tenha que oprimir as pessoas, ou as pessoas se sentirem, não se sentirem parte integrante desse processo de crescimento. E aí depois isso transformou, e aí mudou a cultura da organização, e aí foi uma coisa que foi incrível do que aconteceu. Não, e eu vejo assim que no fim, é, às vezes você tem o desafio de como que você consegue transformar ou impactar aquela sua força de vendas que às vezes não está tão integrada ou tão comprada dentro do que você está se propondo ali como cultura, né? Ou a pessoa está muito voltada só para conseguir a meta a qualquer preço, porque ela está olhando para ela ali, quer atingir o objetivo e tal, e você sabe que isso acaba impactando e tudo mais. Então, como que você, pensando agora nessa função do líder, né, da liderança, e aí isso serve desde um CEO até, né, o cara ali que está coordenando um time de venda, como que lidar com esse desafio, né? Quais seriam as boas práticas ali para você conseguir conquistar o time ali para que ele consiga exercer o melhor na sua performance, né? Pensando em Entendi. cultura e tudo mais. Na verdade, a força de vendas, ela fica, vamos dizer assim, um pouco distante da matriz, vamos dizer assim. Você tem pessoas espalhadas no Brasil Sim. inteiro. Então, a tua pergunta é, como é que eu consigo disseminar essa cultura de pessoas que não estão fisicamente presentes? Logicamente que é um desafio maior, você tá entendendo? E aí vem a posição da liderança como fator. A liderança tem que estar muito inserida dentro desse contexto da cultura, porque são eles que estarão na linha de frente com os representantes, Essa linha de com essa linha de frente frente. de vendas, disseminando essa cultura. E aí, o que é importante o líder ele tem que ter essa capacidade de representar claramente quais são os valores e as crenças que a gente acredita. Porque se ele não tem essa capacidade, ele não consegue vender para vendas o que está acontecendo internamente. Então a gente precisa periodicamente também ter inserções junto com vendas para mostrar comportamentos que reforçam aonde a gente quer chegar. Não é só falar, entende? Eu acho que o Uhum. grande problema é que as pessoas acham que através da comunicação, simplesmente, a gente vai conseguir atingir a mudança de comportamento que a gente espera nas pessoas. Se você não tem a atitude que representa o teu falar, você não consegue gerar a roda. Então, os vendedores, eles são muito impactados por como eles olham para os líderes dele e quanto eles acreditam que os líderes dele representam claramente qual é a cultura. Eu não posso dizer que a nossa cultura é uma cultura que tem um nível de generosidade, de compreensão e de atenção com as pessoas se meu comportamento não revela isso. As coisas não se falam. E eu não vou fazer minha adesão a alguma coisa que eu não vejo. Então, a função do líder em vendas, não só em vendas, mas dentro da organização como um todo, ela é fundamental porque ela tem que ser a representação das crenças e valores que a gente está disseminando. Porque senão isso não vai acontecer. Você não acredita que essas coisas sejam possíveis, entende? Então, esse é o grande desafio. E você ter comunicações periódicas com a força de vendas, mostrando claramente qual é o caminho que a gente está acreditando que deve seguir. E, logicamente, sempre, sempre com uma visão muito moral e ética desse processo. A área farmacêutica, infelizmente, às vezes as pessoas têm uma percepção que é uma indústria que só quer gerar dinheiro. Isso infelizmente, eu gostaria muito de terminar meu ciclo dentro da indústria e que a sociedade tivesse uma percepção diferente disso, porque isso não é uma realidade, entende? É uma indústria que pensa muito no bem-estar. Quantas pessoas já foram salvas da minha família, né? Por produtos farmacêuticos, que teve um investimento, entende? Então, Uhum. essa mudança, o nosso vendedor precisa também acreditar nisso, que o nosso grande objetivo ali é realmente salvar vidas, entende? Que seja através dos nossos produtos, mas que não tem que ter culpa nesse processo, muito pelo contrário, tem que ter orgulho. E como é que você trabalha o orgulho? É a satisfação de que você está numa empresa que realmente tem esse foco bem determinado, bem claro. E isso é uma coisa que vem da alta diretoria até para os níveis mais baixos da corporação. E eu acho que um dos grandes desafios é você, às vezes, trazer para junto quem ou não está acreditando ou está desconectado, né? Acho que isso é um desafio não só pela distância do cara estar na rua, como você falou, mas como que às vezes o cara tá pensando nele ali, né? No que ele quer vender e não tá comprado. Né? Então, acho que isso é um grande desafio também de como você reverte, né? Como que você conquista o cara para cultura que você acredita, né? É. Enfim, o Não, faz processo. todo sentido. Aí vem uma outra coisa que eu acho que é importante, é como é que você decifra pessoas.
Como é que você faz a leitura das pessoas, entende? Porque, Isso na é um verdade, super desafio da liderança, isso é né? um super desafio da Acho que, liderança. acho que é um dos maiores desafios. Se fala tanto hoje de liderança e tal, porque isso é um dos maiores desafios. Porque muitas vezes eu acho que o líder, para ele poder ler a pessoa, ele precisa se conhecer também. Totalmente. Então, se ele se conhece, ele tem esse autoconhecimento, ele entendeu ali, né? Como que são as habilidades, como ele funciona, ele vai estar mais apto para ler o outro também, né? E aí Cara, essa troca começa a acontecer, né? Grazi, essa tua colocação é absolutamente perfeita. Você tem que fazer uma autoliderança, É, sabe? exato. Como é que eu vou tratar você com respeito se eu não me respeito? Como é que eu vou definir prioridades junto contigo se eu não sei nem quais são as prioridades da minha vida? Uhum. Como é que eu vou ser gentil, cordial e generoso com o outro se eu me puno, se eu tenho um auto-julgamento muito forte e eu estou sempre achando que eu não sou merecedor? Entende? Então, a liderança a gente precisa desmistificar um pouco, porque na verdade é muito legal quando o cara é promovido e ele tem a percepção seguinte, porra, bacana, porra, vou ter um salário maior, vou ter uma premiação maior, etc. Você é meu amigo. Tem todo um processo que vem junto com isso, desculpa, não é só a carta de promoção que está associada a isso, você tem agora uma responsabilidade Muito muito grande maior. sobre as pessoas. E mais, você precisa se conhecer muito mais, você precisa fazer leituras, e você tem que estar com um olhar muito atento às outras pessoas, para justamente decifrar o que as palavras dizem, não é só o que as palavras dizem, é o que o olhar está representando. E aí você percebe claramente quando o cara não está engajado, quando o cara tem uma dúvida, quando o cara está num sofrimento, quando o cara tem um problema específico, e aí a liderança tem que atuar. Porque você não vai conseguir performar, Grazi, se você está enfrentando um dilema na tua vida, por exemplo. Entende? Então não adianta você dizer que você tem uma meta em vendas, que você tem cliente para estar junto, se você emocionalmente não está inserido dentro desse contexto, porque você tem outros problemas na tua vida que você precisa compreender. E aí o poder do acolhimento da liderança, de dizer, para tudo, cara. A gente precisa sentar, a gente precisa conversar. E eu quero te ajudar nesse processo. Esse sim é um líder que vai ser idolatrado, que vai ser seguido, entende? Que vai fazer Que vai diferença fazer a para ele. diferença, não é uma liderança capataz que vamos, 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 venda, venda, venda KPI. Esse cara não deveria mais estar convivendo com esse tipo de comportamento, entende? Agora, tem um caminho a seguir aí, longo. Isso não é uma verdade absoluta de todas as companhias, na verdade, né? E eu vejo que, assim, na verdade, essa importância da liderança e tudo isso que vem se falando, eu enxergo que, claro, né? Porque eu trabalhei em empresas grandes, aí você vê eles querendo investir nos líderes ali, na formação dos líderes. Mas se isso não vem do CEO, né? Se isso não vem, cara, eu me importo sim, É né, em isso. como eu vou liderar aqui. Se o cara tá só pensando lá no negócio, em como as transações que ele vai fazer comercial e tal, e vamos trabalhar, né, a habilidade desses líderes aí, mas ele mesmo não se importa com isso, é difícil de toda a Muito. empresa trabalhar e ver a importância nisso, É, né? Então, no final você, sim, estou pensando em venda e como que eu escalo, como que eu tenho melhor resultado, mas se isso não passar verdadeiramente, né, no final você não entrega, você está só entregando ferramenta, mas o cara não introjetou sem ferramenta. Ele vai só cara. pensar ali, como que eu dou um feedback? Como que, né? E não é A isso, né? dimensão de uma empresa está associada diretamente a quem conduz a empresa. É como tudo na vida, né? Se você tem o teu A negócio, cultura geralmente representa é um pouco do isso. modelo da É pessoa, né? isso. Se você tem um negócio teu e você pensa pequeno, ou você tem um modelo de operação arcaico, ultrapassado, você não pode esperar que as pessoas que estejam abaixo de você sejam pessoas inovadoras e criativas, porque na verdade você dá a cadência desse processo. Então o que você fala é perfeito. Se o CEO não tem uma visão estratégica de inovação, de respeito, de integridade, etc, etc, não dá para esperar que as pessoas abaixo consigam estar nesse mesmo diapasão do que ele fala, do que ele não Uhum, faz, uhum. entende? E o que acontece, se eu não me encaixo nessa visão, eu saio da empresa. O que acontece, às vezes, as pessoas, por N razões, não conseguem sair. Porque tem boletos para pagar, porque tem outras coisas, e passam a tentar conviver em caixas que não se encaixam mais nelas. Então, é importante sim que o CEO, que o grande líder da corporação, tenha uma visão realmente humanizada, para que isso possa ser cascateado. Porque senão essas coisas não funcionam, entende? Porque, na verdade, a direção está sendo dada de uma maneira equivocada. Processual. Porque no fim, Ou corporativo, vamos dizer assim, ó. é, Porque corporativamente é muito legal falar dessas coisas, mas quanto você pratica das coisas que você fala?
E as exato. pessoas abaixo de você É estão que nem a vendo gente isso. ouve dizer dessas grandes empresas aí de Vale do Silício que tem videogame, tem open bar e não sei o quê, mas no fim é uma cultura muito dura, né? Que Sim. traz essas coisas mais como subterfúgio. Então, na verdade, você tem a agenda da cultura, né? Então, vamos ter evento interno, vamos ter, né, o momento daquele evento de vendas e não sei o que você, né, reforça os valores da companhia e tal. Mas no fim são momentos ali importantes, mas que você não pratica no dia a dia, é no telefonema que você dá, no e-mail que você manda, Não, beleza, né? Entendemos que dá pra gente flexibilizar assim assado, porque reflete de fato uma cultura viva, É né? isso. Se você fica só na agenda, né? No final, no bônus ali, ou né? No brinquedo do dia das crianças, né? Isso é muito pouco, né? E na verdade não vai ser uma mesa de ping-pong ou uma pista de skate que vai, Exato, né, revelar o que que uma empresa pode fazer pelo funcionário, você tá entendendo? Você tem toda a exato. razão. E na verdade, Deslumbra no início, mas depois dura 3 meses. assim, é legal ter um ambiente dessa natureza, mais descontraído, etc, etc, mas só isso não garante Exato. que o respeito vai estar dentro daquela companhia, você tá entendendo? E tampouco a gente só ficar celebrando os dias, Dia dos Pais, Dia das Mães, que isso revela que você tem preocupação genuína pelas pessoas. Exato. Porque isso vamos dizer assim, corporativamente pode ser adequado, né? Porque você está celebrando alguns dias nacionais, mas isso não tem nada a ver com o teu comportamento, muitas vezes. Não estou dizendo que não tenha que fazer, estou Sim. dizendo que só isso não se sustenta, entende? Só isso não é o que é de mais relevante. Na verdade, o que é de mais relevante é como você trata as pessoas no teu dia a dia. Sejam vendas, sejam pessoas internas, seja pessoa da área Isso é o financeira. granular da É cultura. lógico, sabe? O por que impacta muito em vendas? Porque vendas é que tem o face-to-face, é que está diretamente com o cliente final. Então, logicamente, que se esses caras não estão realmente engajados, motivados, se esses caras não têm uma cultura positiva, o resultado não vai vir. O impacto negativo de uma equipe de vendas que não esteja engajada, motivada e que seja tratado realmente com todo o respeito que ser, o resultado financeiro não vem. É diferente, de repente, alguém internamente que pode não estar desmotivado, que ainda consegue segurar o cara desmotivado lá. Entende? Então, por isso que Uhum. a preocupação com vendas. O que deveria não ser só com vendas, é com uma empresa como um todo. Ela tem que operar de uma forma assim, sabe? E aí, tanto faz se você tem uma mesa de ping-pong de totó ou se você não tem nada. Mas se Exato. você tem respeito, valores e crenças que eu acredito, tá tudo certo. A mesa de ping-pong não vai fazer falta. E aí, pensando nessa força de venda na ponta, que é o que você está falando, como que essa cultura ajuda ali na decisão, né? De você executar e conseguir fazer bem ali a sua venda, né? E não no sentido só da conversão efetiva no final, mas desse processo, né? Dessa Sim. relação com o cliente e É, tal. tem toda uma preparação, né? Por exemplo, uma das áreas que eu atuo muito é a capacitação de vendas, né? Porque também, como eu te falei, não é só relacionamento, né? É preciso ter técnica, Ainda é mais preciso, hoje, né? ainda mais hoje. Então você precisa ter argumentos, você precisa ter capacidade de convencimento, você precisa ter nível de influência e de persuasão, você precisa ter uma série de outros atributos que são fundamentais para vendas. No momento em que, por exemplo, que entra a IA, né? A inteligência artificial entra de uma forma que as pessoas se tornaram um pouco assustadas com tudo que está acontecendo, e de verdade, a IA vai fazer coisas para vendas, particularmente, muito melhores do que a gente faz. Por Uhum. exemplo, imagina a IA fazendo toda uma análise do perfil de um Do cliente. cliente. Ele vai ser muito mais ágil, muito mais Exato, efetivo. você ganha muito tempo, né? Você ganha muito tempo de coisas que nem vendas gosta de fazer muito, você tá entendendo? Vendas é muito mais de estar na E linha de muito mais frente com o cliente. sharp, né? Porque ele É é totalmente justo, dados, né? Então. justo. Agora, o que você faz com esse dado Uhum. é que você realmente cria humanização. E aí é quando você tem que trabalhar com a tua força de vendas, é como você consegue transformar dados em histórias que façam que as pessoas se convençam do nosso posicionamento, da qualidade dos nossos produtos. Isso tem técnica para isso. Então a gente trabalha insistentemente tanto na questão dos hard skills, negociação, técnica de vendas, quanto nos soft skills, que está ligado a todo mais esse contexto emocional de influenciar, de se conectar, de emotizar e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho muito forte com vendas nessa capacitação para prepará-los também, eles, porque eles têm que ter atributos fortes para conseguir trazer o resultado para dentro da empresa. E como que você falou muito de influência aqui hoje, né? Como que você vê que é exercido esse atributo, assim? Você acha que passa muito
mais pensando no que eu tenho de referência de influência, né? No fato de se colocar no lugar do outro, de ter uma conversa de igual para igual, é muito sobre a narrativa, como você consegue, né, criar uma narrativa que vai persuadir. Quais são exatamente os gatilhos ali, ou as nuances que você acredita que a É, influência é de fato exercida ali eu acho que nessa... tem 4 pontos. O primeiro é o quanto você conhece. O segundo é quanto você tem de credibilidade naquilo que você está falando. O terceiro é quanto você consegue estabelecer uma confiança nessa relação. E o último é quanto você consegue criar memórias afetivas no teu cliente. Esses 4 elementos juntos é que dão a influência. Entende? Se eu não tenho credibilidade, tudo que eu vou falar nada vai te servir. Se eu não tenho algo para te oferecer, um conhecimento ou um produto para te oferecer, eu também não vou conseguir exercer minha influência. Se eu não consigo estabelecer entre nós uma relação em que eu crie memórias afetivas para você, que você remeta a coisas positivas que vão acontecer no teu negócio ou na vida das pessoas, eu também não consigo exercer influência. Você não consegue se interessar por aquilo que você não tem interesse. Às vezes você não sabe que você precisa daquilo. Aí sim, vendas mostra o quanto aquilo vai te ajudar. Mas eu tenho credibilidade contigo para te dizer o que você não está vendo, eu consigo te ajudar a você ver. Olha só que coisa bacana. Se você adotar esse tipo de técnica, ou se você comprar esse produto, se você fizer um serviço que eu estou te oferecendo, olha o que isso vai te proporcionar em termos de emoção. Você vai se sentir uma pessoa mais realizada, você vai oferecer um melhor serviço para o teu cliente, você vai crescer profissionalmente, você vai crescer financeiramente. Eu jogo esse cara nesse lugar que eu quero que ele veja. E não por forma de manipulação, mas porque ele precisa ter essa referência de onde ele pode chegar. Isso é criar memórias afetivas numa relação entre clientes. Eu falei, porra, eu não estava vendo o que você está me dizendo. Cara, é do cacete. Eu quero viver isso. Eu quero estar nesse lugar. Isso gera influência, né? Eu sei que você trabalha muito com mercados de imóveis, etc, etc, tudo mais. Se você não joga o teu cliente nesse lugar, o que ele pode viver ao adquirir esse imóvel, por exemplo, saindo um pouco do contexto farmacêutico, se você não consegue criar essa memória afetiva, ele não fecha a venda. Ele precisa ver que aonde ele vai ter mais conforto, ele vai ter uma visão melhor, ele vai oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, ele vai ser mais facilitado porque é mais perto do trabalho dele, ele vai ter uma infraestrutura que permita ele se sentir mais confortável, ele vai se sentir mais seguro. Isso são memórias afetivas que você cria numa relação de vendas. E você precisa entender quais são essas memórias afetivas que você vai, quais são as emoções que você vai ativar. Isso gera influência. E quando você pensa no mercado B2B, né, que você passa muito, né, para clínicas, Uhum. para hospitais e tal, no final do dia, geralmente é uma decisão de compra que é amadurecida. Nunca vou comprar um suco, tô com sede, tal. Não é isso, Sim. né? Na verdade, geralmente um tomador de decisão leva um tempo para ter certeza, né, e para gerar esse momento de conversão. Então, quando você não só traz o diferencial do produto, mas traz tudo isso, eu acho que é aí que você consegue mostrar, convencer ele com os argumentos que você de fato vai, no final, dar check em todos os atributos que você precisa, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial de você estar vendendo um produto B2C, né? Um e-commerce, tal. Pô, quero essa roupa, vou lá e compro. Sim, Que é uma decisão, né, impulsiva, do que você tomar uma decisão que você leva tempo para amadurecer e para ter certeza. Então, sem se dúvida. você, do outro lado da mesa, né, como vendedor, ajudar ele, né, de forma genuína, no sentido de, cara, eu quero agregar valor, deixa eu entender o seu negócio aqui para eu te agregar valor. Você mostrar para ele, em todos esses atributos que você falou, o quanto vai estar sendo, né, interessante para ele, eu acho que você estreita muito essa jornada Muito, de venda, muito. né? E eu acho que até trazendo agora para o meu universo, assim, mas quando você trabalha com influência, com influenciadores, eu acho que é esse a grande sacada de trabalhar com influenciadores que também te ajudam nessa venda do B2B, porque como é uma jornada maior, então ele toma uma decisão baseada em muitas questões para de fato, né, converter. No fim, você, cara, eu tô aqui falando de alguém de igual para igual, também tem essa dor que você tem, né? Eu também passo por isso. E eu tomei essa decisão por essa questão do conhecimento, por essa questão de ser estratégico para o meu negócio. Enfim, você vai trazendo todos os atributos que no final vai fazer com que ele tome essa decisão, né? Eu acho que você está Se certíssimo. o vendedor se coloca nesse lugar, né? Então, você falou de influenciadores, que não é o meu mercado, mas assim, influenciador, na verdade, é uma marca que o cara cria. Sim. E ele tem atributos que ele está vendendo, a imagem Uhum, que ele está vendendo. uhum. Se ele não consegue associar essa imagem, os benefícios que essa imagem oferece a um cliente, ele não consegue vender. Ele tem que fazer essa conexão.
A empresa tem que entender o que que uma, que se eu for se eu fosse contratar um influenciador, por exemplo, o que que esta marca que está querendo me representar, aonde ela vai me jogar, o que que ela vai me proporcionar, Total. como é que meus clientes vão ver eu associado a esta pessoa, sabe? Para começar, os valores têm que estar Para começar, os totalmente. valores têm que estar alinhados. E aí Total. eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor, se é para um lado é para o outro. É a decisão tua. Às vezes o cara estabelece a marca dele de uma maneira um pouco mais confrontativa. E cada um tem a sua escolha de como é que estabelece sua marca. Mas eu, como cliente, comprando um influenciador, o que eu vou ver, a primeira coisa é o quanto os valores dele estão associados aos meus valores. Porque eu não quero me associar a que tem uns valores que eu não concordo. Ou que represente a minha marca de uma maneira inadequada. Ou não seja isso que eu quero transferir para o meu cliente final, essa percepção. E às vezes as pessoas acham que é só checar lá, já se envolveu alguma questão polêmica? Ele já falou alguma coisa política? Não é só. É muito mais É do a que isso. conduta, né? A postura na vida, É né? muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Total. Porque tem pessoas que passam a vida inteira que nunca se envolveram em tretas verdadeiras, entende? Mas tem uma conduta toda que não. E às vezes é só não ter aderência mesmo, né? Isso, e de novo, não é julgamento de valor, cada um faz o que quer, do jeito que quer da sua vida. Mas eu também tenho a autonomia de querer ou não querer me associar a essa imagem, entende? Então é uma decisão que os dois lados têm que tomar. Isso é vendas, não tem jeito, tudo é vendas, né? E no fim, é legal a gente ver que no fim, o cara da ponta, a sua força de venda, o vendedor, ele tem que ter esses atributos do influenciador. Né? No Total, fim, ele é esse cara que personifica ali a sua total, empresa, a sua marca, e ele tem que ter todos esses atributos para no final ele total, conseguir Grazi. gerar esse engajamento do prospectivo que vai virar cliente. Né? Total, Grazi. E aí é uma forma também de você fugir da principal objeção que existe hoje no mercado, que é preço. Sim. O preço é a objeção que o vendedor tem mais medo, entende? Porque, imagina, eu estou vendendo um produto para você e se diz preço, eu preciso de preço, preço. Toda a minha estratégia de convencimento, ela vai por água abaixo quando eu me atemorizo com esse tipo de argumento. Quando esse argumento acontece, é que você em algum momento falhou e não ter conseguido demonstrar claramente quais são os benefícios que estão associados ao teu produto. Porque quando você consegue, ainda que no final das contas ele ainda diga para você, ok, mas a minha questão é preço, talvez esse não seja um cara que você tem que vender. Você está entendendo? Não é o seu tipo de cliente. Ou não é o teu tipo né? de cliente, você segmentou ele errado. Você está entendendo? Sim. Não é que preço não seja uma objeção, e não é que preço não seja algo que as pessoas busquem. Mas se isso fosse uma verdade absoluta, que não existisse outras alternativas, as pessoas não adquiriam as coisas que adquirem por um valor muito maior do que, né, existem hoje no mercado. Por que as coisas têm preços diferentes? E por que as pessoas compram? Porque elas têm percepções diferentes do que aquilo vai representar para ela. Como você falou, eu estou com sede, eu tomo água. Isso é uma necessidade básica que você está resolvendo. Mas quando você quer diferenciação, dentro de uma escala de necessidades, quando você quer diferenciação, você quer status às vezes. E às vezes aquele produto te oferece por um preço maior, mas esse valor agregado. Esse valor agregado, né? Então, é importante que o cara consiga fazer essas leituras também para conseguir posicionar o produto de uma maneira correta e não se impactar com a primeira objeção que surge de preço. Com certeza, você tem outros caminhos para discutir que não sejam preço no momento. Quando chegar preço, se você não tiver preço, a escolha não é feita e tudo certo. E aí faz a diferença você ter feito uma prévia e aquela pesquisa do cliente, planejamento, né? Isso vai fazer a diferença. E tem vendedores que vivem a culpa de serem mais caros. O cara já entra no cliente sabendo que o preço dele é maior, então ele vive essa culpa. Então, você imagina o seguinte, se eu já chego para você pedindo desculpas pelo meu preço ser mais caro, qual é a expectativa que eu tenho de fazer algum tipo de fechamento de venda? Zero. Eu já digo para você o seguinte, me desculpe, mas o meu preço é mais caro. Deve ser a última conversa, né? Mas é o medo das pessoas de enfrentar esse tipo de questão, você tá entendendo? Não é uma forma consciente que eles fazem, é uma forma inconsciente de uma culpa que o cara carrega, às vezes, por ter um preço premium. Eu acho que um dos maiores desafios, assim, quando você vai se tornando uma empresa cada vez maior, é como você escala, né, essa parte da venda, né? Porque passa muito por cultura. Porque, cara, como é que você escala a maneira que você enxerga
cultura, como isso impacta na venda, no valor agregado, para um time, para uma força, né? E às vezes o cara vem de outra empresa, ele traz um monte de vício, Muitos. né? E aí mas aí também você quer aproveitar o melhor do cara que tem um olhar fresco. Então, como é que ele vai também contribuir aqui, um olhar de fora? Isso é um grande É, desafio numa área é. comercial, né? Muito, muito. E logicamente que essa mistura de pessoas que já estão com pessoas que vêm é muito saudável, é muito legal, porque às vezes você com tantos anos de empresa, às vezes você não vê as coisas que estão acontecendo. Você olha muito para o teu umbigo e não olha que existem outros modelos e formas diferentes de estar acontecendo no mercado que são às vezes muito mais eficazes do jeito que você conduz a tua vida dentro da empresa. Uhum. Então isso é muito importante. Mas qual é a forma que você tem, primeiro para culturalizar as pessoas que saem de uma cultura X e vão para uma cultura Y? É importante que esse tema esteja sempre na Em pauta da mesa, voga. sempre. Todas as nossas reuniões de vendas, a gente abre falando de cultura. Que Sempre. legal! Sempre. A gente traz exemplos de pessoas que exerceram a cultura de uma maneira positiva. A gente traz um conhecimento específico falando de cultura. Os nossos treinamentos sempre demonstram claramente como você deve exercer a cultura dentro da tua atividade profissional, porque você precisa de treinamento, precisa ter repetição. Precisa Uhum. ter É repetição. religião, no fim. É É um isso. pouco isso, É né? consistência em Uhum. tudo que você não pode acreditar que você muda comportamento de uma pessoa pelo simples fato de eu falar para você que é importante mudar. Porque se você não se convence que é importante, se você não sente que é importante, isso não é um processo racional, isso é um processo emocional. Eu preciso sentir que o que você está me dizendo faz sentido para mim. Isso não é, eu compreendo o que você está dizendo. Eu posso compreender o que você está me dizendo, mas eu acho que isso não faz sentido para a minha vida como um todo. Então é preciso que você tenha consistência em tudo que você faz. E repetição. Mudança de hábito requer repetição. E a repetição requer que você fale periodicamente sobre essas coisas. E não de uma maneira enfadonha, mas de uma maneira que demonstre claramente: olha que coisa bacana quando a gente consegue exercer a nossa cultura de uma maneira positiva, tanto para a nossa vida, quanto para a empresa, quanto para o cliente. Então, para você conseguir consolidar esse processo de cultura dentro de uma organização, é preciso que você repita e não acredite só que num let's talk, falando para as pessoas, isso vai se Ou no consolidar. Ou feedback, no né? feedback e tudo mais. É a constância em tudo que você faz. Tudo que você faz. Quando você está no campo, fazendo acompanhamento com um vendedor, você precisa estar trabalhando a elementos da cultura. Quando você está dando feedback, quando você está fazendo uma avaliação promocional, quando você está junto a um cliente, é preciso reforçar todo o tempo esse elemento de cultura. Só assim você consolida. Senão, a gente vai Então ver uma foi esse um pouco fantasia. da pergunta que eu trouxe aquela hora, né? Tipo, cara, qual é a tua estratégia quando o cara não tá tão aderido? Acho que é a É, é consistência, isso. né? É. De mensagem ali, Senão a de como gente que. vira uma cultura artificializada. Todo mundo acha que pratica e faz, e na verdade ninguém faz. Mas na hora de colocar nos resultados econômicos da empresa, diz: nós temos uma cultura, isso é muito bonito. Você quer ver se uma empresa tem cultura mesmo? Vai na empresa e convive lá, não é nem uma semana, convive um tempo lá. E você vai ver se eles praticam realmente o que eles falam. Né, é um grande desafio, né, cara? Assim, porque cada vez mais esse assunto ficou muito em voga, mas todo mundo, até por conta desse novo momento que a gente tem trazido temáticas, né, como você falou aqui, né, seja de pretos, de mulheres, de LGBTQ, enfim, tudo isso tá muito em voga, as pessoas acham que é muito só por conta dessa legitimidade, que é mega importante, mas não é só isso, né, gente? De fato, você introjetar isso na vida de uma empresa traz mudanças muito significativas. Então, Muito, assim, é impressionante como muito. as pessoas ficam ainda. Ai, poxa, mas essa vaga é só para mulheres. Mas, gente, gente, né, é importante, né? E, enfim, a diversidade, todas a importância de valorizar a pessoa, né? E, Então, e veja bem, logicamente que essa pauta é muito importante. A gente precisa ajudar esses grupos de afinidade realmente, às vezes, a conseguir um espaço dentro das organizações. É importante isso. É importante. mas E eu não move vou. ponteiro. É isso que eu quero dizer. Mas então, Move ponteiro de mas negócio, as pessoas acham que não. então Acha que é uma. não pode ser só uma questão, vamos dizer assim, que socialmente é bacana. Exato. Se você não tem a crença de que essas coisas são importantes, você faz porque é obrigado a fazer, mas não incorpora no teu dia a dia. E quando eu falo dessa agenda de inclusão e diversidade, que é super relevante, e a gente tem que evoluir muito nisso, mas não é só de gênero, não é só de etnia,
é também, não é só de mulheres, é também de opiniões, Sim. sabe? É o quanto você respeita as opiniões das pessoas, outros posicionamentos. O quanto as pessoas estão ainda calando a voz de mulheres dentro de uma reunião, que sequer percebe que essas coisas estão acontecendo. Quantas mulheres são interrompidas, por exemplo, quando estão falando, por homens, que não têm nenhuma intencionalidade por trás. A gente não está discutindo a intencionalidade, a gente está discutindo o efeito que isso ocasiona no outro. Uhum, uhum. E às vezes, quando você não tem uma cultura de transparência e verdade, às vezes eu estou cometendo equívocos e sequer alguém chega para mim e diz, cara, esse não é o melhor modelo a ser tratado. Você não se tocou disso, mas essa não é a melhor forma. E você se toca porque a minha geração, por exemplo, é uma geração muito contaminada com toda essa questão de preconceito. Uhum, Você uhum. está entendendo? É porque é algo Muito. estruturado de É estrutural. sociedade, né? Então, a É gente está difícil. realmente no processo de Graças a desconstrução Deus. desse processo. E isso é maravilhoso. E isso não vai ter volta. Mas isso tem que estar dentro das organizações como algo embedded, algo que faz parte da crença da organização. E aí, para mim, tanto faz depois se é mulher, se é negro, se é LGBTQI, tanto faz, porque isso já não tem mais relevância e importância, porque são pessoas, entende? Quando você entende essa grandiosidade, que eu não estou falando de gênero, não estou falando, eu estou falando de pessoas. E quando você incorpora isso dentro do teu mindset, essas coisas passam a ser relevantes. Eu já não penso mais se eu tenho 30% de negros, ou 10% de mulheres, ou 20% de mulheres em cargos de liderança, São ou se ideias, eu né? tenho. São as ideias das pessoas, Porra, como que elas movem ali, é transformam, né? isso. Porque no fim, assim, tem muita empresa que o pessoal, né, as pessoas é que são a grande força motriz, É né? Então, isso. assim, cara, se você não tiver um ambiente que você valoriza esse teu maior ativo, né, como é que você vai de fato, né, escalar, mover a roda e tal? Então, é muito importante você estar valorizando essa Essa, possibilidade, essa, né? essa E o pluralidade. importante é, tipo, cara, essas ideias, É as ideias, no isso. final, o que a pessoa faz, as ideias que É, ela traz, o quanto que ela dá a resultado, perspectiva que né? ela tem e tudo mais. E, logicamente que é importante ainda ter os KPIs ainda nesse momento, Claro, mas eu não preciso de isso KPIs. mede, Isso isso mede. mede. Agora, eu não preciso de KPIs, que a empresa me define KPIs, para eu poder ter a crença de que essas coisas são importantes, Uhum, entende? uhum. Entendo que os KPIs são importantes para poder E fortalecer você que essas coisas validou, aconteçam. você conseguiu validar É, isso, e por isso você teve espaço na empresa para escalar essa é cultura para isso, tudo. é Você isso. validou, mas assim, gente, como que as pessoas ainda não percebem que isso faz toda a diferença? Você trabalhar numa cultura, você trabalha, você falou, né? Você trabalha com a força de vendas e tal, motivando e tudo mais. No final vai entregar, com É certeza vai isso. entregar. É que a gente está E não é vivendo, só o Graça. bônus. Ó, se você vender, te dou bônus. Eu vou te dar uma É, viagem. Não é promoção. Não é não, não, isso, não é, né? não é associado a isso, entende? Você tem Isso é a razão. cereja. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um conflito geracional, né? A gente tem 4 gerações convivendo dentro das organizações. A gente tem o Baby Boomers, a gente tem a geração X, que por acaso é a minha, a gente tem os Millennials e a gente tem a geração Z. Você imagina, são 4 gerações com 4 perspectivas de mundo totalmente diferentes. Entende? A minha geração, por exemplo, é uma geração que meu pai dizia para mim o seguinte: você tem que procurar um ambiente estável, Aham. você tem que trabalhar no serviço público, você tem que se aposentar lá. Essa era a crença Comprar do meu casa, comprar pai. o carro e ter É família. isso, você está entendendo? Você tem que sair de casa, casar e ter filhos. Essa era o mindset, né? E aí foi indo, evoluindo. Hoje, a geração Z, por exemplo, tem um mindset totalmente diferente. No movimento que tudo acontece a todo momento, a toda hora, imagina a profusão de questões emocionais que estão por trás da geração Z. Sim, E é sim. muito fácil a gente criticar, você está entendendo? Eu ouço muitas coisas dizendo assim: a geração Z é fragilizada, a geração Z não gera vínculos, a geração Z é mimizada, a geração Z. Cara, toda geração tem os seus complicadores. Uhum, Todas as gerações uhum. tiveram. E todas as gerações foram criticadas em algum momento por algum comportamento. Então a gente precisa ter um olhar de muito menos tolerância, de muito mais compreensão para esse processo. Isso também é inclusão. Entende? Isso também é inclusão. Uhum. Então, toda essa dinâmica que acontece dentro das organizações, isso tudo passa pelos elementos de cultura. Tudo desemboca na cultura. Tudo desemboca na cultura. Que Né? no final desemboca ali na reta final, E né? Na desemboca depois no conversão. resultado. Né? Qual é o preço que se paga para ter um resultado? Total. E o que que você acredita que hoje, você falou aí das gerações e tal, o mundo mudando pra caramba e realmente uma empresa lidando com gerações muito diferentes.
o que que você entende que nos dias de hoje, que teve toda essa mudança, são habilidades e atributos essenciais para esse vendedor ou para esse CEO que está, né, direcionando aí a parte de venda da empresa? O que que você entende que são habilidades que, cara, é muito importante ter? Saiu uma pesquisa muito interessante depois do advento da IA, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que fala-se que as principais habilidades que vão ser requeridas, já estão requeridas agora e serão requeridas no futuro cada vez mais, são as habilidades cognitivas, as habilidades humanas. Isso, sabe, é uma pesquisa grande que aconteceu. Depois a gente pode até deixar aí o link para as pessoas acessarem, que fala que uma das questões principais é a tua capacidade de ser empático. A tua capacidade de. E a empatia aqui a gente tem que desmistificar um pouquinho, não é a questão, a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Não é isso. Isso é quase o básico, Não né? é isso. Eu não tenho a capacidade, com a mesma dor que você teve, por exemplo, sei lá, você perdeu um ente querido. Eu posso ter perdido o mesmo ente querido, na mesma dimensão, mas a minha dor vai ser diferente da sua. Até pelo background que você É tem, pela forma justamente que você isso. encara a É vida, né? justamente isso. A geração já muda. Então dizer que eu sou capaz de me colocar no teu lugar dessas formas, isso não é verdade. Mas eu sou capaz de ser generoso com você, compreender o que você está sentindo, sabe? Sentir a dimensão desse impacto na tua vida e ser aí sim empático com você. Esse é o primeiro ponto. Então, qualquer estágio da tua vida profissional, esse é o primeiro ponto. Seja em venda, seja internamente, seja onde for. O segundo é a flexibilidade. Qual é a tua capacidade de adquirir as novas tecnologias que estão surgindo aí e de você ter a capacidade de implementar essas novas tecnologias. E, de novo, a gente não está falando de idade aqui. Porque senão a gente vai dizer assim, ó, não, mas a pessoa que é de uma geração mais antiga tem mais dificuldade de incorporar inovação. Que preconceito é esse? Entende? Eu tenho 58 anos e nem um pouco me sinto um cara que não estou aberto a novas tecnologias, à inovação. Muito pelo contrário. Então isso não está associado à idade. Ninguém é novo ou velho demais para aprender uma coisa nova. Então, flexibilidade é um outro ponto importante. E o terceiro ponto, existem outros, tá? Mas eu acho que o terceiro ponto mais importante é criatividade. Qual é a capacidade? E aí, de novo, não é propor soluções para novos problemas. Não, às vezes criatividade está em você propor alguma coisa que você até já viveu, mas em outras situações que não aconteceram. Então, criatividade está ligado à curiosidade, está ligado ao novo, está ligado à tua propensão a você ter um processo de autoaprendizado, de você realmente viver o novo e as novas possibilidades de uma maneira integral, sem o medo de cometer erros. O erro faz parte do sucesso. Né? O erro digo que é um. Eu não, mas, dizem que o erro é um sucesso que não deu certo no primeiro momento. É um sucesso do fracasso no primeiro momento, mas depois verá o resultado. Então, isso são as três habilidades fundamentais para qualquer posição. E aí, quando você, logicamente, vai para a questão de liderança, aí tem outros elementos que estão associados à questão da tua capacidade de ser empático, de ser flexível, de se colocar no lugar do outro. Aí tem uma série de outras coisas. Mas para o profissional que vai adquirir um sucesso daqui para frente, esses são três elementos. Em nenhum momento a gente está falando de conhecimento, percebe? Porque o conhecimento faz parte da regra do jogo. Ou você tem ou você não tem. Isso você adquire rapidamente dando um Google em algum lugar ou Sabe o que eu investindo. percebo também, quando você fala de criatividade, também não tem a ver com o nível da experiência. O que eu quero dizer com isso? Não vou ser leviana, mas assim, é claro que a experiência é muito importante, mas você não pode diminuir um cara da geração Z que tem uma experiência curta, mas, cara, a experiência que ele teve vai contribuir muito pro tipo de criatividade que ele vai trazer. É a Então, forma. assim, essa coisa da gente ficar também, o cara tem anos de estrada, eu tô aqui. Não, cara, você também tem que trazer, você Não, também tem que contribuir, Não, e às sabe? vezes os anos de estrada te colocam numa armadilha, tá? Uhum, Porque você acha que o único modelo que deu certo foi o modelo que você viveu. Então, o uhum. cara que tem mais tempo, né, e eu me coloco nessa situação, você tem que ter a clareza de rever os teus modelos também. Entende? Então, o cara de uma geração Z, ele não tem esse histórico de coisas que ele viveu, entende? Então, ele tem uma capacidade grande também de propor coisas novas. E aí, de novo, sem o medo de propor. Porque às vezes você fala, cara, acho que eu vou propor um absurdo aqui, uma ideia meio doida, meio louca, será que vale a pena?
Isso faz parte do processo criativo. Às vezes você traz 10 ideias e uma vinga. Então, eu concordo totalmente contigo. O cara que tem mais tempo, ele tem que ter mais cuidado para não achar que ele está Fazer mais trazendo. do mesmo. Para não repetir Ou modelos. para só botar numa caixinha diferente, mas Diferente, tá querendo. fez uma ornamentação diferente e alguma coisa nova, tá? Então ele também tem que ter esse cuidado. Então, a experiência é bacana, é interessante, porque traz uma perspectiva de uma vivência que aconteceu, é verdade. Mas, cara, o que essa geração Z pode contribuir em termos de inovação, em termos de desafio, de forma de agir e pensar, é incrível, cara. É incrível. A gente precisa olhar para esses caras de uma maneira diferente. Tem desafios? Lógico que tem. Eu tenho um filho que é da geração alfa, que é da próxima geração, que vai me trazer uma série de desafios, já me traz na forma de pensar e de agir. E não é melhor nem Mas pior. oxigena, Não me oxigena, me faz rever meus comportamentos, sabe? Faz repensar as formas que eu tenho de soluções que eu tenho, sabe? Faz-me rever se o que eu hoje valorizo realmente tem valor, entende? Faz eu fazer uma faxina emocional de coisas que não tem mais nenhum sentido na minha vida e eu continuo alimentando. E isso que eu acho legal, assim, quando você pensa novo vendedor, né, ou nesse cara dono de um negócio que, né, tem um pouco dessa visão, que é assim, que é um pouco do que você passa também nos influenciadores, que é tipo, cara, eu tenho o conhecimento, né, do meu conhecimento, eu tenho, né, tudo que eu vivi, a minha experiência, e quando eu trago para você, eu trago muito nessa visão de me colocar de igual para igual, tipo, cara, te mostrando como contribuiu para mim. Então, assim, cara, eu trago aqui, cara, ó, isso aqui contribuiu para mim nessa jornada, dessa forma, trouxe essa solução, porque atendeu isso, isso e isso, que era uma dor que eu tinha e tal. Então, você se coloca num lugar que você inspira o outro. É isso. E você divide com ele como que bateu para você. Então, quando você mostra como bateu para você, é genuíno, é verdadeiro. Então, quando você tá ali numa frente, né, da cara a tapa ali de venda, mas, cara, você mostra ali verdadeiramente, cara, tem esse atributo, cara, contribuiu já para mim em outras situações, assim, assim, assado, ou com um cliente, tal, assim, assim, assado. Vamos entender o seu lado? Cara, eu acho que isso aqui pode ajudar. Isso aqui eu acho que já não entrega tanto, mas, cara, conheço alguém que pode contribuir aqui com isso, ou você, né, pode trabalhar nesse atributo assim, e eu posso te contribuir dessa forma. Eu acho que quando você se coloca nesse lugar de, cara, eu tô pensando aqui com você, te mostrando, abrindo como isso contribuiu para mim, eu acho que essa é a influência, né? No final é isso que você tá ali se colocando de igual para igual e mostrando, cara, como bateu para mim, você vai ter muito mais credibilidade, porque você passou pela mesma dor que o cara. Então, cara, pô, eu já tratei, já resolvi essa dor com essa solução. Como que a gente pode pensar aqui para você, né? Então, acho que é isso que faz a diferença e no final você ganha relação de confiança, ganha essa relação de, tipo, cara, de influenciar, porque você tá trazendo algo que é de verdade. Cara, você falou em outras palavras uma coisa muito interessante, na verdade. A maneira pela qual eu aprendo, no geral, o adulto é através de histórias, não é? Sabe quando alguém começa uma conversa e contando uma história e que essa história fala um pouco de você, mesmo sendo a história do outro? Quando você traz assim, ó, eu já vivi isso, já aconteceu isso, etc. Eu não estou dizendo que o que eu vivi será o que você vai viver, mas eu tive um aprendizado naquilo que eu vivi e eu quero compartilhar contigo esse aprendizado, que pode ser algo que você esteja vivendo, mas ou pode ser algo que você tem que ter cuidado para não viver. Então as histórias, elas inspiram as pessoas. É um pouco do propósito aqui, né? É isso, Do então, na podcast. verdade, quando você faz esse podcast, trazer alguém aqui que tem alguma história de vida que em algum momento possa impactar alguém. Não exatamente a mesma história que eu vivi, mas eu vivi alguma coisa Vai te trazer parecida. um insight. Ou eu tive este sentimento quando ele viveu alguma coisa dessa natureza e tive essa memória. Então, quando você fala isso, e aí, infelizmente, a questão da palavra coaching, ela caiu num desuso enorme por tanta coisa que Ficou aconteceu. pejorativa, Ficou né? pejorativa, etc, etc. E é uma pena, porque existem questões ligadas à técnica de coaching que para ajudar as pessoas, e você, por exemplo, trouxe agora um exemplo, claro, um exercício de um coaching que se faria com alguém, tá? Porque as pessoas precisam de discutir, de se conectar com essas histórias, para elas compreenderem como é que elas podem transformar essas histórias em ações muito mais fáceis de serem realizadas. São conexões emocionais que você cria com o outro. Só gera mudança de comportamento, Grazi, se você engajar emocionalmente as pessoas. Não existe engajamento só pela racionalidade, né?
Porque você traz a prática, mas você mostra como isso te impactou emocionalmente. Eu É tive essa isso. dificuldade. É Não é isso. só, usa assim, assim. Mas, Você, cara, por que que resolveu pra mim? Resolvi isso, aquilo. você- Eu fiquei nessa angústia e no final. Pronto, você falou só de emoções, entende? É. De uma maneira Uhum, empírica você fez aqui esse exercício, uhum, você só falou de emoções, como é que eu me senti, como é que eu vi essa questão, o que que isso impactou em mim. São emoções, entende? Logicamente uhum. que a racionalidade é importante, até para você trazer o contexto, mas no fundo, as pessoas tomam suas decisões por aspectos emocionais, entende? De como eu vou me sentir, de como eu quero ser percebida, de o lugar onde eu quero estar, como eu quero que as pessoas, como eu quero me sentir aonde eu vou estar. São todas questões de emoções. E se a gente for pensar, cultura é como você traduz emocionalmente uma marca, né? Em uma empresa, né? Porque no Perfeito. final você tá ali, né? Olha, somos isso, nossa missão, nossos valores e tal, mas como isso é traduzido no sentimento? É a cultura, no É fim, né? E isso. aí o cara consegue traduzir lá na hora, É tipo, cara, isso. é isso, é aquilo, é aqui que eu vou te É. atender, né? Como é que eu quero ser percebido, E né? e como eu me conecto com você, né? Como os valores e as crenças da cultura fazem eco dentro de mim também. Uhum. Entende? Porque se a cultura de uma organização não faz eco dentro de mim, eu não consigo viver a cultura de uma maneira E intensa. nem E traduz no final. nem traduzo, Não, porque não eu mostra o valor agregado, não porque ela não tem o valor agregado para você. entende? Então, o quanto é importante todas essas conexões, não só para vendas, né? Mas vendas sim, vamos dizer Acaba assim, ó, traduzindo um pouco do resultado de uma empresa, né? sabe, vendas na verdade é aonde as coisas às vezes acontecem de uma maneira mais clara junto ao cliente, Uhum, tá? uhum, Então, logicamente, o impacto é maior. Mas entende que ninguém consegue vender para outro aquilo que não tem. Então, uhum. se eu não tenho uma cultura que fale, que faça espelho das minhas crenças e valores, eu simplesmente não faço. E ao não fazer, eu não consigo performar. E ao não performar, pode ter dois caminhos: a doença de me sentir mal com o que eu estou vivendo, a omissão, a resignação ou a saída da empresa, né? Que às vezes é a decisão mais difícil, que é a decisão às vezes é ser tomada, né? Você tem que ter às vezes a coragem de entender que aonde você está não faz mais sentido para você. E não é simples, não é uma decisão quando as pessoas me perguntam, pô, Jó, o que que você acha? Você acha que eu devo ou não sair? Essa não é uma decisão minha, entende? Eu faço com que a pessoa compreenda aonde ela está e para onde ela quer ir e como ela quer se sentir. E ao se sentir, o que que você tem que fazer para estar neste local? E aí com isso a pessoa decide, porque senão lá estou eu decidindo pelo outro E é e um eu processo, é um né? processo, é um Você tá processo. insatisfeita, você entendeu o que que vai te deixar satisfeito, e aí para onde você vai então para atingir o que você gostaria de viver. Porque eu não sei quais são as cicatrizes emocionais que estão na tua vida, entende? Uhum, Eu não sei uhum. qual o nível de perrengue, de sufoco que você está vivendo. Não sei quais são os boletos que você tem para pagar. Eu não sei qual é a tua responsabilidade. Então, seria muito fácil dizer para você, não, toma decisão e sai. As coisas não são assim. Você tem que ajudar as pessoas a construir. Até para sair, você tem que Uhum. ajudar elas a construir esse processo. Mas não é dizer para o outro o que ele tem que fazer. Mas sim, é como é que eu ajudo o outro a construir esse cenário para que essa decisão seja de maneira mais fluida. E se for pensar, a via da omissão que você falou é muito maléfica para uma empresa, né? É Muito, muito ruim, né? Porque muito. o cara que adoece, tá, óbvio, tá claro que é péssimo, mas na omissão também, tipo, tá, se enquadrou. Ele vai fazer o by the book ali, mas ele não faz nenhuma diferença e contamina os Zero, outros zero. e vai virando tudo ali uma grande, né, uma grande semente que vai secando. É impressionante, né? O É. quanto que essa energia, às vezes eu não fala nada, mas a energia é É péssima. verdade, porque na É verdade uma vírgula no e-mail que você já sentiu que. e a gente tem duas emoções particularmente que são muito maléficas para a organização. Uma é o ressentimento, que quando você aconteceu alguma coisa no passado, que você não zerou esse passado e você continua vivendo essa mágoa, essa angústia de coisas que você não resolveu. E outra quando eu estou resignado. Ou seja, não, isso não vai dar em mais nada, isso não vai acontecer, eu vou ficar na Não minha, acredita. eu não acredito mais. Qualquer dos dois comportamentos gera inércia. Uma inércia de querer mudar um passado que não muda mais, e uma inércia de não querer virar a chave, e outra resignação de tipo, não consigo mais, não alcanço mais, mas tô tocando a vida aqui. Tô levando as coisas até o dia que a empresa entender que eu não sirvo mais para ela. Só que a empresa já não serve para ela já há algum tempo também, e ela não toma essa decisão. Então são dois comportamentos que são comportamentos negativos. E aí vem o grande segredo da liderança, é como é que você consegue ajudar essas pessoas a desvendar esses segredos, esses mistérios, ou até ajudá-las a tomar uma decisão. Se é de ficar,
Então, que viva plenamente, que zere o teu passado e tenha uma perspectiva, viva o teu presente com uma perspectiva melhor no futuro. Ou, cara, se não é mais para estar aqui, aonde você quer estar? O líder tem essa capacidade de ajudar o outro. O verdadeiro líder, aquele que inspira, como você falou, aquele que engaja, aquele que motiva. E não é aquela motivação que as pessoas têm a ideia de ficar gritando, né? Já viu? As pessoas acham que Não bebe, gritar. vi É, bastante, que toca o gritar, eu bumbo, não toca o sei por quê, as sininho. pessoas só estão desmotivadas, elas não estão surdas, gente. Nós não precisamos que as pessoas gritem, entende? Mas as pessoas acham que a gritaria é que vai resolver o problema. As pessoas precisam ser acolhidas, Grazi, sabe? E isso é o grande desafio das empresas, é você acolher as pessoas. E aí que está o segredo da liderança. É o quanto você consegue ser realmente representativo para a pessoa que você está liderando. E aí, depois de um tempo, deve ter pessoas na tua vida, se eu te fizer essa pergunta, quem é o grande líder da tua vida? Você vai buscar rapidamente, eu não preciso te dar 30 segundos Uhum, para isso, uhum. e essa pessoa vai estar associada a elementos emocionais. Provavelmente foi um cara que te apoiou, um cara que te acolheu, um cara que te estimulou, um cara que te tirou do fundo do poço quando você estava na M total, aquele cara que te escutou. Não vai ser aquele cara que te ensinou álgebra ou que te mostrou uma nova técnica de marketing. Não vão ser. Essas pessoas são importantes, também são, mas são as pessoas que tiveram um impacto emocional na tua vida. Isso é que gera mudança de comportamento. Isso é que gera engajamento. Isso é que gera venda. Cara, é impressionante, né? Já passou exatamente, eu fiquei pensando exatamente isso. Tipo assim, cara, e esses líderes representativos não necessariamente dão check em todas as caixinhas de admiração minha. Tem Não. vários que eles não dão. Mas Sim. assim, no geral, tipo, cara, ele exerceu muito bem esses 70%. E tinham coisas que eu aprendi também que eu não quero fazer. Sim. Então, assim, é impressionante como no fim somos todos humanos, né? E, tipo, cara, é importante você se preocupar, né, com isso. Porque no fim é aí que você vai fazer diferença para aquela pessoa no final entregar o resultado que você precisa, né? E tudo mais. E assim, hoje, aproveitando, né, falando de liderança, João, hoje tem existem diretrizes que têm se falado bastante sobre o quanto que você traz uma cultura forte e tudo mais, o quanto isso é importante, mas também aquela cultura que valoriza o indivíduo, né? Então, assim, puxa, seja num sistema de você participar, né, do lucro, da bonificação e tal, quanto você dá visibilidade para essas pessoas e tal, né? E às vezes as pessoas acham que isso são tipos de culturas diferentes. E não são, né? Na verdade, você pode ter tudo ali, uma cultura forte, que pensa na empresa, pensa no todo, mas também te dá visibilidade, né? E te traz resultado e tal. Como que você vê o papel da liderança nisso, assim? Porque no fim você tem um papel da liderança ali para instigar, mas no fim o resultado é individual, mas também tem o resultado da empresa. Então, como que ele é o desafio dele ali para que ele motive o funcionário individualmente, mas também numa meta de grupo, numa meta da empresa, meta de fim de ano. Como que você acha que é o maior desafio para essa liderança hoje lidar com esse tipo de É diretriz, né? interessante é o seguinte, você pega assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Uma liderança em vendas, por exemplo, que normalmente tem 9 pessoas trabalhando com ele. 8, 9, depende de vendedores. E cada um deles tem um horizonte temporal e uma tipologia psicológica diferente, né? Então, o primeiro desafio é como, porque não existe coisa mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Nós Uhum. somos seres humanos diferentes, com formas de agir, de pensar diferentes, né? É desde um feedback que você dá de forma diferente, Isso, né? isso. Eu Um preciso desafio a forma como você propõe um desafio eu novo. preciso É no entender detalhe. claramente isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa, por natureza tipológica, eu sou mais expressivo, né? Uhum. E o expressivo é mais falante, sabe? É mais impulsivo, né? E tudo mais. Mas eu trabalho com pessoas hoje que são mais introvertidas, entende? Que é uma tipologia psicológica muito diferente da minha. Porque o introvertido, por exemplo, dando um exemplo, ele precisa de mais tempo para tomar uma decisão, porque ele precisa analisar, ele precisa compreender, existem outros elementos. Não é que ele é lento, ele precisa de mais tempo. O Uhum. extrovertido às vezes é mais rápido, mas às vezes também
tem erros, Peca né? pela impulsividade. Pela impulsividade tem retrabalho. Então, cada um tem as suas características pessoais. Então, ao compreender que eu tenho pessoas que têm tipologia psicológica diferente a minha, eu não preciso ser psicólogo para isso, vale a pena reforçar, senão eu vou falar, mas você é psicólogo, não tem nada a ver. A gente está falando de conhecer pessoas, e não é só o psicólogo que tem essa capacidade. Quando eu entendo isso, eu entendo que a forma como eu vou abordar essa pessoa é diferente. A forma como ele vai se engajar é diferente. Os elementos, o pace dele, entende? As minhas conversas com ele têm que ser diferentes, sabe? Quando eu consigo compreender essa natureza desta pessoa, pronto, e aí tanto faz, sabe? Eu consigo engajá-lo num propósito e ele num propósito maior do time. Porque você tem razão. O líder que cuida de pessoas, né? E aí, graças a Deus, isso caiu por terra, porque as pessoas achavam assim, ó, a emoção não tem nada a ver com performance. Se você é emotivo, você não entrega. Porra, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, você tá entendendo? Mas isso era uma verdade que existia. Super. Ah, se você é um cara bonzinho, é porque você é um cara que não cobra metas. Primeiro que existe uma questão de bondade, eu preciso entender o que as pessoas chamam de bondade e do que as pessoas chamam de performance. Você ser justo, você ser humano, não significa que você não é um cara que cobra resultados. As coisas não têm nada a ver. Você pode ser justo humano, como as pessoas têm que ser tratadas, mas o resultado tem que ser atingido. E você mais que sabe. você engaja ela no resultado. Aí que tá né? a diferença. É como. Eu vou te motivar que você tenha tanto sangue no olho quanto eu que estou te cobrando. É quando você engaja as pessoas, entende? Então, quando eu conheço a tipologia de cada um deles, quando eu me conecto com esse mundo, que às vezes é muito diferente do meu, que é uma zona da minha não preferência, por exemplo, você está entendendo? Porque eu sou menos analítico, por exemplo, então eu tenho pessoas que são mais analíticas, que precisam de tempo para estruturar as ideias, eu já vou mais na criação das ideias de uma maneira mais enlouquecida, vamos dizer assim, e o cara precisa de uma metodologia. Se aquilo me irrita, se aquilo me causa algum tipo de desconforto, eu não me conectei com essa pessoa. Porque eu não entendi a forma como ela opera, entende? Eu preciso entender a forma como ela opera e entender do que sai daquela operação que ela faz, que não é do jeito que eu opero, mas que contribui com a minha performance também. Então, compreender esses diversos tipos, a comunicação entre essas pessoas gera engajamento individual e gera engajamento do time. Porque, na verdade, o líder, a grande capacidade dele é como é conhecer as pessoas dentro de uma estrutura em que todas as pessoas trabalhem por todas as pessoas. E depois, no final das contas, cara, ninguém sabe por quê, mas as pessoas trabalham pro líder dela, entende? As pessoas, de uma maneira espontânea e natural, cara, eu vou fazer de tudo para ajudar esse cara, porque esse cara tá comigo o tempo inteiro. E não é que você peça, e não é porque tem aqui um vínculo de broderagem. de agradecimento, sabe? Porque isso é o tipo de liderança que também não funciona. A liderança do agradecimento, não, você me ajudou, você... Me colocou aqui. Não, essa liderança não é uma liderança saudável. Esquece isso. Ou as pessoas têm admiração por tudo que você ajuda elas a construir na vida delas, ou não pode ser uma liderança por gratidão, por coisas que você promoveu alguém, etc, etc. Porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Porque no final você está querendo entregar de volta, não engajado para resolver o resultado. Lá. Você está ali só tentando devolver. E não pode ser só por você e pelo outro, você tá entendendo? A liderança tem essa questão de servir ao outro também, entende? A grande beleza da liderança é essa, como é que eu sirvo ao outro. Porém, antes de servir ao outro, como a gente já falou aqui, o quanto eu me autoconheço. Porque primeiro o líder, eu primeiro, eu tenho que me conhecer. Sabe? E não é egoísmo, é porque eu não consigo dar o melhor para o outro se eu não faço o melhor por mim. Esse é um ponto de vista, sabe? Como eu vou lidar com o outro? E como eu vou lidar com o outro? Como eu vou tirar deles, né? Entendendo quais são as minhas capacidades para tirar dele, né? Eu acho interessante que os líderes só, não, eu sou um líder que só trabalho servindo ao outro. Bacana isso, cara. E o quanto você está servindo a você mesmo? O quanto você se conhece? Tem uma galera se preocupando aí com queimadas e as baleias morrendo, mas não está nem aí porque ele está fazendo com ele mesmo, ou pelo filho dele que ele deixou de ir ao colégio. É no seu entorno ali, ó. Sabe? Eu acho que é muito quadrado. bacana toda essa preocupação que a gente tem com o mundo e tal, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feito cada vez mais, mas, meu camarada, o que você está olhando para você primeiro? Por que você está só com esse olhar para fora e não para você, para o teu sentimento, para as tuas emoções, as coisas que te impactam, as coisas que hoje não te transformam num ser humano melhor? O que você tem que fazer por você para que você possa fazer pelo outro? Esse é o grande segredo da liderança e esse é o grande desafio da liderança, porque as pessoas não estão querendo se ocupar muito e olhar um pouco para dentro, entende, Grazi? Porque olhar para dentro requer empenho, né? esforço e dor. E dor.
Porque talvez você tenha que se deparar com fantasmas que você, durante a tua vida toda, você fugiu. E aí haja terapia para resolver, você tá entendendo? Por isso que eu acho que é importante todo mundo fazer terapia. Até porque muita gente que você Também. convive não faz, então faça por elas também, você tá entendendo? Ajuda o ambiente, É, a sociedade. pois é. Boa. Cara, demais, João. Adorei o papo. Achei que foi ótimo. Pô, a gente passou por muito assunto aqui, né? E assim, para fechar, o que eu queria te provocar aqui? A gente vê muita pequena e média empresa com essa dor da escalada, né? Então, assim, puxa, tem um CEO ali, um dono do negócio, que sempre trabalhou daquela maneira dele, muito, né, num processo muito solitário. Quando ele começa a escalar, ele começa a ver a dor dali, né, de você escalar, e às vezes não entende, vai percebendo na raça, na dor, o quanto a parte da cultura é importante para que ele consiga escalar de forma saudável, que ele consiga continuar mantendo e aumentando os seus resultados. Então, que recado você deixaria para essas pessoas em relação à importância e à força de uma cultura para ele crescer, para ele escalar, né? Para ele ter bons resultados, assim, Olha no só, sentido total, né? entendi perfeitamente. Eu acho que é o seguinte, quando você trabalha em uma empresa em que a cultura não é muito bem estabelecida, ou que você acha que poderia ser diferente, no começo é meio que tipo mendigo no banco da praça falando para as pessoas, tá? No começo é só um ou dois, daqui a pouco em três ou quatro, daqui a pouco você tem uma multidão. Mas aí depende do quanto você crê que essas coisas são possíveis e o quanto você quer colocar de esforço e empenho nisso. Que pode ser que você acredite, mas que você, cara, nesse momento de vida eu não tô afim de comprar essa luta, essa briga, você tá entendendo? Você precisa querer realmente. Porque não é um processo simples, não é um processo fácil. Ainda mais quando, nesse caso, ele vem de baixo para cima, como a gente está comentando aqui. Mas você precisa cada vez mais exercer a tua influência nos níveis mais superiores, para você mostrar como as coisas podem ser diferentes. E aí não é só você dizer qual é a tua perspectiva, é você começar a mostrar que novos valores, novas crenças, o que impacta nos resultados e o que impacta no nível de satisfação e felicidade das pessoas. Isso não é um processo que acontece do dia para a noite. Isso vai requerer de você a capacidade de fazer network e influenciar as pessoas para olhar para esse lado, tá? Mas se você realmente, sabe, acha que o caminho é esse e você está disposto a isso, vai ter que ter um nível de empenho, de resiliência, de persuasão e de crença muito forte. Mas dá para fazer. Dá para É fazer. como você influencia ali o seu time e consegue de fato cascatear para que uma empresa Porque você vai passe a ter, ter, né, justamente, replicar o que você acredita, você né? vai ter que Como começar pelo, dono do você negócio. vai ter que começar pelo teu grupo. Quando você Os exerce, líderes, né? quando você exerce esses valores, essas crenças dentro do teu grupo, as pessoas começam a observar que elas não sabem o porquê, mas gostam do que vem. E aí começa a exercer uma influência sem a liderança de fato, que é para mim a liderança mais efetiva, quando eu não tenho a carteira e eu exerço influência sobre o outro, Sou mesmo embaixador daquilo, mesmo não né? tendo uma liderança formal sobre ele. Essa é a verdadeira liderança, quando as pessoas te procuram para falar de coisas que sequer você é chefe delas, mas elas confiam em você. Então, esse é o primeiro momento, é fazer com que isso aconteça dentro da tua equipe, para que as pessoas possam ver o quanto isso pode ser efetivo. Demais, muito bom. Cara, Obrigado, adorei Grazi. muito. Achei que foi ótimo o Obrigado. papo. Foi Obrigada. ótimo. Navegamos por tantas coisas que eu Tantas já, coisas, já não sei. mas foi muito bom, super esclarecedor. Eu acho que traz muita Ah, provocação, assim, né, para as sim. pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima. Um beijo. Tchau.